Olá, meu nome é Fábio Betti, eu sou jornalista, consultor em transformação organizacional. Gostaria de dar as boas-vindas a você que de alguma forma está aqui porque se interessou ou despertou o seu interesse o tema de coautoria de futuros possíveis. Eu fico muito feliz de ter você como companhia nesse pouco menos de uma hora que a gente vai ter pela frente, porque esse mini curso não é só uma palestra, é um mini curso. Foi montado com muito carinho, com muita vontade de ajudar pessoas como você a realizarem o trabalho que eventualmente você possa ter de ajudar na construção de futuros melhores, né, para as organizações, para você mesmo, para a comunidade, para o planeta. Então a gente vai começar o nosso mini curso e para começo de conversa, por onde que a gente vai? Então aqui eu vou trazer para começo de conversa, algumas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de estudar e que vão nos acompanhar nessa jornada. Para começo, vamos trazer o biólogo chileno, cientista Humberto Maturana, conhecido por ter revelado, né, para o mundo da ciência, mas para o mundo das pessoas de modo geral, a autopoiesis, que é a nossa capacidade como seres vivos de produzir a nós mesmos, né? Então, Maturana, Doc, como ele é conhecido, vai estar presente aqui em várias inspirações, em vários momentos do nosso mini curso. Também queria trazer e honrar um professor importante do MIT, chamado Klaus Otto Scharmer, que, entre outras coisas, desenvolveu uma metodologia chamada Teoria U, que ajuda a gente a entender como os processos de transformação organizacional e também pessoal acontecem, e vai ajudar também, no momento certo, você a perceber o que você pode fazer para fortalecer a ideia de construir futuros melhores, futuros possíveis. E por último, como professores, eu trago a Glenda Eoyan, doutora Glenda Eoyan, que criou um instituto nos Estados Unidos que é especializado em ajudar sistemas complexos adaptativos a se transformarem. Então, a doutora Glenda vai estar aqui com a gente. Só que, além deles, eu também trouxe vários amigos e amigas aqui, que eu vou chamar de pessoas inspiradoras, a começar pelo Yuval Harari. Yuval Harari, né, é conhecido por ter escrito uma obra monumental chamada Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. O Harari vai estar aqui presente com várias provocações, daqui a pouco eu vou trazer uma primeira delas. Trago aqui, na linha de precisamos conhecer melhor de onde a gente veio para a gente poder estabelecer para onde a gente vai, eu trago o Ailton Krenak, da tribo Krenak, da região ali de Brumadinho, que além de ser alguém que traz muito da sabedoria dos povos originários, ele ajuda a gente a refletir sobre o que a gente está fazendo em termos de sociedade e o que a gente deveria fazer diferente. Trago também uma autora, a Margaret Whitley, que 20 anos atrás, por aí, de alguma forma me inspirou através de um livro que é bem conhecido no mundo da administração, que é Liderança para Tempos de Incerteza, e ela vai nos ajudar também a gente a se deslocar de um lugar que não está mais legal para um lugar melhor, que é o que eu chamo de coautoria de futuros possíveis. Trago também o poeta uruguaio Eduardo Galeano, com uma inspiração poderosa, e não vou dar mais spoilers, daqui a pouco a gente vai convidá-lo a fazer parte do nosso mini curso. E na linha também de reconhecer os nossos talentos, né, os nossos pensadores e cientistas brasileiros, Siddhartha Ribeiro, que escreveu vários livros, mas um que me chama muito a atenção é O Sonho Manifesto, fica aqui a dica também, daqui a pouco ele vai trazer suas provocações. Trago uma pesquisadora, educadora, chamada Nora Bateson, filha de um grande cientista, linguista do século XX, chamado Gregory Bateson, e ela vai também ajudar a gente a navegar na complexidade. Quando a gente faz transformação de sistemas vivos e, sobretudo, sistemas humanos, a gente tem que entender um pouquinho mais de pensamento complexo e complexidade, e a Nora Bateson é uma expert nessa área. E, por último, trago alguém que é bem conhecido do mundo do marketing, do mundo da gestão, da administração, que é o Simon Sinek, e eu brinco que eu vou dar uma trollada nele aqui. Ele traz um tema que ele ficou bastante famoso, que é o Golden Circle, e eu vou aqui trazer a minha visão, que é um pouquinho diferente da dele,
sobre o que é o Golden Circle. Isso posto, por que eu chamo o minicurso de coautoria de futuros possíveis? Primeiro, para revelar que o que a gente está fazendo é um processo de corresponsabilização pelo futuro a partir de algo que você quer que realmente aconteça e vai usar o seu poder, ou seja, o poder ao seu alcance, para que tenha alguma chance de se realizar. Veja que eu não estou aqui na linha da autoajuda, de que você vai realmente, né, mudar o mundo com a sua força, com a sua vontade, etc. Eu não acredito nisso. Agora, eu acredito que tem um espaço, sim, poderoso, onde você, de alguma forma, pode influenciar o mundo, a sociedade, as organizações, né, no tema que a gente está trabalhando aqui nesse congresso, que é a humanização, na direção daquilo que, de alguma forma, faça mais sentido para você e para a sociedade de um modo geral. E aí, eu chamo de futuros possíveis porque eu quero fugir da armadilha de tentar imaginar como o futuro será. Porque isso é pura palpitagem, né? E o que a gente está querendo fazer aqui é um pouco diferente. Então, fique com essa ideia, embora eu vou primeiro, né, brincar um pouco com a ideia de imaginar o que esse futuro seria. E, claro, né, para nos ajudar nisso, eu troquei uma ideia com o ChatGPT para perguntar para ele, né, se ele poderia me ajudar nessa brincadeira de imaginar como o futuro do trabalho seria, o que ele teria a dizer. E ele, claro, né, tem muito a dizer, porque ele pega toda a base de dados até setembro de 2021, são bilhões e bilhões de dados, para responder informações, perguntas que a gente faz, e ele trouxe aqui, não precisa ler, mas o que me chamou a atenção na resposta dele é que é difícil prever o futuro de trabalho com certeza. Então ele já está malandro, ele já sabe que não dá para prever com certeza, e o que ele disse, a grosso modo, de maneira simplificada, né, que para mim pelo menos não chama muito atenção, não sei se vai chamar a sua atenção, né, mas são algumas tendências que eu gostaria de trazer aqui. A primeira delas tem a ver com maior flexibilidade, algo que a gente já vem observando, sobretudo desde a pandemia, né, flexibilidade em termos de horários de trabalho, né, de modelos mais híbridos, e eu diria até flexibilidade do ponto de vista do tipo da rotina ou da agenda que cada colaborador ou colaboradora eventualmente pode realizar dentro das organizações para as quais ele ou ela trabalham. A tecnologia avançada, né, utilizada no trabalho, quer dizer, a questão dos dados, né, tem muita organização buscando cada vez mais usar dados, né, para a tomada de decisão, com relação também a pessoas. Então, isso está acontecendo já, é uma tendência, mas a gente já pode observar nas organizações. Me chama a atenção um tema, né, que em inglês chama gig, né, uma economia mais gig. O que significa gig? Gig é o nome que se dá àquele músico que faz bico e ganha uns trocados fazendo bico. Então, é uma economia que está se organizando em termos de relações de trabalho para mais pessoas no mundo fazendo bicos ou trabalhando, né, em pequenos projetos ou durante um determinado espaço de tempo, né, num determinado projeto para uma organização, terminou, vai embora, não tem nenhuma relação trabalhista envolvida nisso, a não ser uma prestação de serviço temporária. Algo também que é como uma tendência, mas já está acontecendo, é o aumento da demanda por habilidades técnicas, sobretudo de tecnologia, mas não só de tecnologia. Durante muitos anos falamos da necessidade de desenvolver mais soft skills, né, que são habilidades mais emocionais, não tão fáceis de serem observadas, né, mas agora a gente vê também, pelo menos o ChatGPT diz isso, a necessidade de habilidades mais técnicas, mais hard skills. Interessante. E por último, eu não sei se é uma tendência ou um desejo do ChatGPT, que é o foco maior na saúde e no bem-estar dos colaboradores e das colaboradoras. Eu diria que isso vem sendo observado desde também a pandemia, quando muita gente, de alguma forma, tangenciou ou viveu situações de burnout, porque naquela lógica de agora eu trabalho em casa, tudo mais, muita gente adoeceu porque não era só o trabalho, tinha família, tinha outras atividades e acabou trabalhando muito mais por estar em casa do que trabalhando na organização, que é aquela ideia, eu vou na empresa, faço o meu trabalho, volto, descanso. Isso se rompeu em certo sentido e eu vejo as organizações um pouco mais preocupadas de fato com o tema da saúde e do bem-estar do colaborador. Mas, quando a gente ainda observa, né, sobretudo no Brasil, mas não só no Brasil, né, situações ainda que aparecem de vez em quando na imprensa de
de trabalho análogo ao escravo, a gente ainda fica preocupado que esse tema, né, do bem-estar talvez não seja um tema ainda transversal, né, porque muitas vezes as relações de trabalho são desconsideradas em nome de um resultado de curto prazo e tudo mais. Embora, né, uma tendência também, quando a gente fala em ESG, né, que é esse grande movimento de colocar as organizações como realmente cidadãs do mundo, uma empresa que eventualmente não cuidar do bem-estar e da saúde dos colaboradores e das colaboradoras pode ser penalizada em termos de mercado, né? Muito bem, né? E aí eu falei que ia trazer o Harari, já trago uma primeira provocação dele aqui, e para a gente poder refletir sobre que futuro possível a gente vai estar de alguma forma ajudando a construir, dado que uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, a dos inúteis. O que devemos fazer com elas, uma vez que temos algoritmos não conscientes, altamente inteligentes, que podem fazer quase tudo melhor que os humanos, né? Esse é um alerta máximo, né? E eu fico imaginando os inúteis a um dia, né? Com uma classe grande de pessoas que talvez não vai ter mais empregabilidade, e com o tempo essa classe vai se tornar, de alguma forma, não só um fardo à sociedade, né? Porque não vai ter espaço para ela, mas ela vai, de alguma forma, deixar de usufruir de tudo aquilo que os seres humanos, nós seres humanos, estamos construindo em termos de benefícios que a tecnologia pode nos prover e que todas as inovações recentes estão nos provendo, né? Uma espécie de subhumanização, uma subespécie, né? E falando sobre essa subespecização, Siddhartha Ribeiro, no livro O Sonho Manifesto, nos alerta sobre isso, dizendo que tem uma camada pequena de superbilionários que já está, de alguma forma, trabalhando nessa ideia de subespecização. Por quê? Porque a gente ouve as notícias, às vezes, com certa curiosidade, né, da exploração de outros planetas, de viagens tripuladas, ou de filmes da ficção científica, né, como Não Olhe Para Cima, tem várias situações que estão aparecendo, mas que mostram esses bilionários buscando um outro lugar para viver, porque talvez eles tenham informação de que este planeta aqui, num curto espaço de tempo, talvez não seja mais um planeta adequado para que a espécie humana possa viver. Sempre digo, o planeta não está ameaçado, quem está ameaçado somos nós, né? O planeta vai continuar existindo. E aí, né, de um lado temos os super-humanos, do outro temos o quê? Talvez, né, aqueles que irão se extinguir, porque nada é para sempre. Não estou aqui querendo trazer nenhuma visão pessimista sobre o nosso futuro, mas se a gente não começar a olhar para os temas, né, que nos afetam agora, né, talvez no futuro essa situação, e não sabemos em que futuro, porque o aquecimento global tem aumentado em termos de velocidade e outros temas críticos para a nossa sobrevivência também têm se agudizado, nós não sabemos em quanto tempo este planeta já não será mais uma casa saudável para a nossa existência. E aí, acho interessante quando a gente trabalha tendências, né, ideias de futuro, o que pode acontecer, porque esse bichinho aqui, que mede 25 bilionésimos de um metro, derrubou, três anos atrás, todas as previsões que a gente tinha sobre, pelo menos, o futuro de curto prazo, né? O novo coronavírus, né? Então, assim, por isso que eu acho uma grande bobagem a gente perder nosso tempo, investir nosso tempo, tentando prever o futuro, porque pode vir um bichinho de 25 bilionésimos de metro e mudar completamente tudo aquilo que a gente estava pensando. Então, e aí tem uma coisa boa para a gente dizer, né? Não são só notícias difíceis para a gente encarar. Quando a gente olha, né, os nossos 350 mil anos como espécie, como Homo sapiens, né, e como seres vivos, o que a gente mais tem é resiliência. Nós já passamos como seres vivos a muitas e muitas mudanças no mundo. E estamos aqui ainda, resistindo, né, porque a gente tem uma capacidade adaptativa natural, né, que se a gente deixar, a gente vai encontrar respostas criativas e inteligentes para viver um novo contexto e, sobretudo, influenciar esse contexto numa direção de mais saúde, de alguma forma, de mais possibilidade de seguirmos existindo e evoluindo. E, né, só para não deixar esse tema da inutilidade dos inúteis morrer,
eu gostaria de dizer que, para mim, os inúteis não são aquelas pessoas que perdem o emprego por causa da tecnologia, porque essas pessoas, de alguma forma, né, se de alguma forma tiverem uma oportunidade de se reconectar com a sua potência humana, elas talvez não se tornem inúteis do ponto de vista da sociedade. Mas inútil, e aqui não é nenhuma crítica a um tipo de idade, de faixa etária, mas, sobretudo, as pessoas que, enquanto o mundo está vivendo uma situação dramática em vários sentidos, de alguma forma estão assistindo o jogo, né, ou observando o mundo através de uma telinha, achando que com isso estão fazendo alguma coisa na direção da construção de um mundo melhor. Eu não sei se por ignorância ou falta de interesse, ou mesmo falta de empatia, o fato é que esse grupo de pessoas que a gente poderia chamar de mais inúteis nesse momento, pelo menos na lógica da cocriação, da coautoria de algum futuro possível, né? Porque isso não vai acontecer usando um celular, apertando botões, isso vai acontecer com algum tipo de ação concreta, né, no mundo ao seu redor, sobretudo usando o seu poder de influência para que isso aconteça, né? E aqui vai, né, já uma mensagem importante também, quando a gente fala de futuro do trabalho, né? O Krenak tem um livro, Ailton Krenak tem um livro que eu gosto muito, chamado A Vida Não é Útil, e eu pego uma frase desse livro, A Vida Não é Útil, para relembrar a nós, homens e mulheres brancas, ou seja, nós que construímos uma civilização diferente da civilização dos povos originários. A vida não é útil, o ser humano não foi feito para trabalhar. Esta ideia é uma invenção do homem branco, né, da nossa sociedade. E acho que isso é importante ser dito, porque muitas vezes, quando a gente imagina o trabalho, a gente imagina a nossa vida. E se o trabalho está mudando, ele está indo para algum lugar diferente, é como se toda a nossa vida tivesse ameaçada. Isso não é verdade. A gente precisa do trabalho para viver, mas a gente não vive para trabalhar, e eu trouxe aqui o Krenak para nos lembrar disso. Muito bem, e aí vamos iniciar nossa jornada aqui para a coautoria de futuros possíveis. Tudo que é vivo evolui e se transforma. Eu gosto de trazer o exemplo sempre da lagarta e da borboleta, porque, não sei se vocês sabem, a lagarta ela não se transforma criando asinhas. Ela, no fundo, ela, na fase de pupa ou crisálida, ela simplesmente morre, ela vira um líquido, né? Um líquido cheio de vida, mas um líquido. E ela talvez não tenha consciência que isso acontece. Mas nós, mesmo que também como a lagarta não saibamos no que nós vamos nos transformar, a gente tem alguma consciência na direção de fazer algumas escolhas que colaborem, pelo menos na direção da nossa transformação. Agora, a lagarta também nos ensina que se não tem crise, não tem borboleta. Sem que a lagarta morra e se transforme temporariamente num líquido, né, na pulpa, não haveria a possibilidade de existir a borboleta. E isso é muito importante porque toda transformação social, toda transformação pessoal ou coletiva, ela acontece a partir da consciência de um estado de crise. Que a crise é a energia que um sistema vivo precisa para fazer algum tipo de deslocamento na direção de algum lugar ainda desconhecido. E aí, claro, para nos ajudar a fazer esse movimento, aí sim eu trago a inspiração do Eduardo Galeano. Ele foi numa entrevista que ele deu, um videozinho curtinho, mas muito poderoso em termos de inspiração. Eu não vou falar muito, acho que o vídeo fala por si. Então vamos assistir agora o vídeo do Eduardo Galeano. Voy a leer, sí, unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte, y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos.
cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. O que eu mais gosto desse vídeo é que a gente precisa de verdade lembrar que, como seres humanos, a gente precisa de narrativas potentes que façam a gente se deslocar do lugar que a gente está para um lugar melhor. Então, né, a utopia tem esse papel, o horizonte. Quanto mais a gente caminha na direção, mais o horizonte se afasta, mas a gente está lá, de alguma forma, realizando algo potente enquanto a gente está caminhando. E aí, né, eu vou dar um exemplo aqui, uma reunião, um grupo de pessoas que se reuniu durante várias vezes em 2015, executivos de RH, empreendedores, consultores, né, inclusive nós da Coral, né, eu sou sócio de uma consultoria chamada Coral Consultoria, e nós nos reunimos para tentar imaginar juntos o que seria o futuro do RH. Né? Então está aqui, né, essa capa da matéria que foi depois publicada pela revista da HSM Management e que fala um pouco daquilo que a gente os resultados que a gente chegou, mas basicamente a essência daquilo que a gente pôde tangenciar em termos de futuro do RH é um RH que trabalhasse como um catalisador de transformações. Né? A ideia do catalisador é aquele elemento que você adiciona, né, em alguma equação, né, em alguma combinação, em alguma mistura, e aqueles outros elementos que já estão, né, de alguma forma eles se juntam, se chocam, se combinam e produzem algo diferente. Então, foi interessante porque a gente chegou nessa conclusão, no fundo, porque a gente escolheu o cenário que a gente preferia. Muito louco o que eu estou dizendo, né? Parece que é um grupo de pessoas com bola de cristal, tentando prever o futuro, mas no fundo, é um grupo de pessoas, né, trazendo aquilo que elas estão sentindo que vai fazer sentido, né? E sentido faz aqui, não faz aqui, né? E de alguma forma colocam como algo a ser perseguido e a partir daí se orientam nessa direção. E a gente pode ver que o RH atualmente tem operado ou tem trabalhado muito com esse design, como esse designer organizacional ou como também um catalisador de transformações, sobretudo em grandes projetos e jornadas de transformação cultural. Né? E, no fundo, né, por que o grupo de RH quis fazer isso e por que eu estou fazendo né, essa palestra, esse mini curso aqui, tem a ver porque a sua vida importa, a minha vida importa, a vida das pessoas de modo geral importa, a vida de outros seres viventes no planeta também importa e a gente tem que fazer alguma coisa para que essa relação comigo, com os outros, com outros seres, persista, porque se isso não acontecer, a gente vai ter uma situação ruim, lembrando aqui a previsão do Siddhartha Ribeiro, uma situação de extinção num curto espaço de tempo ou num médio espaço de tempo, não importa, se a gente não fizer nada numa direção diferente. E aí eu vou trazer um outro videozinho, né, aí sim do Simon Sinek, que eu comentei antes, que mostra um pouco o tipo de, quando a gente olha as organizações, o tipo de contexto que a gente deveria estar mais favorável ou deveria estar mais inclinado a construir em termos de condições de trabalho. Vamos assistir o vídeo. I was staying at the Four Seasons in Las Vegas, which is a wonderful hotel. And the service there is really great. The reason it's such a great hotel is because of the people who work there. And I had an experience with a young man by the name of Noah. And Noah is a barista in the coffee shop that they have just there in the lobby. And I was buying a cup of coffee, and Noah was charming and funny and engaging. And I think I gave 100% tip. I think my $5 coffee, I think I gave a $5 tip. I mean, this guy was great. I loved talking to him. He was a joy. And I asked him, do you like your job? He said to me, I love my job, without skipping a beat. Wow. And I asked, what is it that the Four Seasons is doing that you love your job so much? He says, without skipping a beat, he says, throughout the day, managers will walk past and ask how I'm doing and if there's anything that I need. He said, not just my manager, any manager. Wow. He says, I feel supported here. He says, quote, I can be myself, right? Then, it's magic. And then he says to me, I also work at Caesar's Palace. And there,
the managers go around to make sure that we're doing everything right and catch us if we do something wrong. He says, when I go to work at Caesar's Palace, I keep my head just under the radar because I don't want to get in trouble. He says, I just want to get through the day and make a paycheck. Right? Wow. Same person. Right. The experience that I have at the Four Seasons will be diametrically opposite to the experience that I have at Caesar's Palace, not because of Noah, but because of Noah's leadership. Right. And the joke is, if I were to go talk to the managers over at Caesar's Palace and say, you know it's you, they'll say, but you don't understand, we cannot get good work out of our people. Look, no matter how hard we try and how hard we push them, they just don't, so we either have to replace them or push them harder. No. We respond to the environments we're in. Get the environment right, you get the right behavior. Get the environment wrong, you get the wrong behavior. If that is what is happening, it is because of leadership, not because of the people. Uma empresa onde os líderes ficam felizes porque conseguem entregar os resultados, os colaboradores ficam felizes porque são vistos e cuidados, e os clientes ficam felizes porque têm experiências encantadoras. Então, é esse tipo de futuro do trabalho que, de alguma forma, a gente pode construir quando a gente pensa numa organização mais humana e mais natural do ponto de vista das leis naturais. Bom, vamos trazer, então, um caminho viável, né? Um caminho possível, de fato, para a gente construir esse futuro mais positivo e mais potente para todos os envolvidos. E é um caminho que começa com o presente, no presente. E começa com a percepção da emergência de fazer algo. E aí sim eu trago a Margaret Whitley, um trechinho do livro Liderança para Tempos de Incerteza, que serve para a gente, de alguma forma, se conectar com essa energia da emergência. Nas tradições cristãs, os tempos de caos são chamados de noite escura da alma. Na noite escura, nós nos sentimos vazios de significado, totalmente sós, abandonados por Deus. Esses momentos negros são a condição para o renascimento, para que surja um eu novo e mais forte. Quem nunca viveu uma crise? Né? E quem nunca, na hora de viver uma crise, se perguntou, por que eu, justo agora? O fato é que quando a gente olha a crise no retrovisor, ou seja, a gente já passou por ela, a gente sabe, a gente percebe que dela saiu um ser humano melhor. A gente precisa da crise como seres vivos, né, para pegar impulso e emergir para um lugar diferente, emergir melhor, fazer algo diferente. A evolução de todas as espécies depende das crises que elas vivenciaram e das crises que elas ainda vão vivenciar. E aqui, né, entre nós, como seres humanos, crise é o que não falta. A única coisa é que talvez você precise pegar uma para chamar de sua, escolher a crise e usar essa energia para fazer algo diferente, ou seja, construir um futuro possível que faça sentido para você e para a sua comunidade. Presente, futuro. A gente precisa sonhar juntos. E aqui está um exemplozinho de uma atividade. Isso aqui é o grupo de executivos da Arcos Dourados, também conhecida como McDonald's ou Mac, para os mais íntimos, que foram convidados a pensar daqui 5 anos como é que eles gostariam de serem percebidos como um grupo de executivos. Então aqui eu chamo de uma atividade chamada matéria de capa. Você se junta para imaginar um jornalista te entrevistando daqui 5 anos, o que ele vai dizer sobre esse grupo, né? E isso faz com que você, de alguma forma, queira construir o seu legado do futuro. Porque uma coisa é quando você olha para trás e pensa o legado que você deixou. A outra coisa é quando você reflete sobre o legado que você quer deixar. Então isso aqui é só uma dica simples, ou né, uma técnica que eu uso para ajudar grupos de pessoas a se deslocarem de um lugar na direção do futuro, trazendo um pouco o conceito de utopia do Galeano nesse formato mais de marketing, mais poderoso em termos de atrator. Presente, crise, futuro, o legado, o sonho, e a gente precisa também fazer as pazes com o nosso passado. Porque quando a gente se transforma, quando a gente está no movimento de evolução, é natural que haja uma consciência sobre o grau de incoerência que a gente está vivendo naquele momento. Porque o passado ainda está presente e ele está incomodando a gente. Eu já não quero mais esse estado de ser, esse estado de viver, mas ele está lá presente. Eu costumo dizer que você tem que primeiro honrar
agradecer e aí se despedir, porque eu gosto de usar essa imagem. O jabuti não sobe sozinho em árvore. Se ele está lá é porque ele foi colocado, ele teve uma função. E quando a gente olha organizações, né, querendo se transformar, o trabalho também se transformando, a gente ainda vê muitas organizações funcionando desde um modo de pensar, um mindset mais mecânico, né, foco em execução, como se fosse uma máquina. E a gente fica, às vezes, muito crítico, julgando essas organizações como elas se fossem organizações do mal. Eu queria dizer o seguinte, ainda bem que esse modelo de pensar, esse mindset existiu, né, durante um bom tempo, porque isso permitiu que as organizações evoluíssem, crescessem e que a gente solucionasse um dos grandes problemas do mundo, que é a produção de alimentos. A gente consegue hoje, através desse modelo mental muito forte em execução, em processo, produzir mais alimentos do que o mundo é capaz de consumir. Então, esse mindset é sensacional. O problema, né, é que tem uma outra natureza de problema, que é a distribuição de alimentos, que esse mindset não conseguiu até hoje resolver. A gente precisa de uma outra forma de pensar para resolver ou equacionar o tema da distribuição de alimentos, porque a gente tem mais alimento do que é capaz de consumir e tem gente morrendo de fome, né? E essa forma de pensar a gente chama de pensamento complexo, que são as ciências que ajudam a entender como os seres vivos funcionam e o que é melhor para atuar com eles em termos de transformação ou gerenciar problemas. Muito bem. A gente vai trazer um caminho, então, um caminho passo a passo. E o primeiro passo do caminho chama-se convite. A gente precisa fazer um bom convite para que as pessoas ao nosso redor queiram empreender uma jornada de transformação. Porque a gente não convoca ninguém, a gente não manda ninguém se transformar. Isso é impossível, as pessoas precisam querer se transformar. E aqui eu trago uma frase da Gislaine Avelar Matos, que é especialista em storytelling: narrar é fazer existir. É narrando um novo mundo que ele passa a existir. E podemos fazê-lo juntos. Eu tive um sonho, diz o líder. Sonhamos juntos, diz o narrador. E aqui vou trazer um pequeno exemplo. Em 2015, a Abril Educação, empresa de dono da família Tivita, é adquirida por um fundo de investimentos. E esse fundo de investimentos convida todos os 200 líderes da organização para sonharem juntos aquilo que seria a organização no futuro. Não tinha nem nome na época, né? Depois se criou um nome chamado Somos Educação, e a Somos Educação depois, mais para frente, foi vendida para outro grupo. Mas naquele momento, essas pessoas foram convidadas a sonhar juntas. E elas conseguiram juntas definir um pouco o que seria uma narrativa, ou seja, uma ideia de utopia, um sonho que fizesse sentido para todas elas, que está aqui expressa como somos todos apaixonados por educação e estamos juntos pelo crescimento. Então, né, esse aqui é um exemplo prático da importância de fazer um bom convite e, de alguma forma, envolver as pessoas nessa trajetória de cocriação, coautoria de um futuro diferente ou futuro possível. Segundo aspecto, conexão, né? E aí sim, eu brinquei que eu ia trazer o Simon Sinek, que ia dar uma trollada nele, ia dar uma ajustada naquilo que ele traz. Ele, entre outras coisas, ficou muito famoso porque ele organizou um determinado fluxo, né, de ação que ele chamou de Golden Circle, que começa com um why, um para quê forte, vai para um how, como que eu vou fazer aquele para quê, aquele propósito acontecer, e termina com um what. Eu digo que ele está errado, né? As coisas não começam com um why, com um propósito, as coisas começam com quem. Mais importante do porquê é com quem eu estou. E aí eu trago um outro amigo, né, brincando aqui, alguém que me inspira muito, que é o Ernest Hemingway, e ele foi dar uma entrevista e perguntaram para ele participou de guerras e tal, se as pessoas que estavam com ele nas trincheiras importavam. E ele falou isso, né, se importam, né, é tudo que importa. Então, antes de mais nada, é muito importante fazer um trabalho de conexão, as pessoas se sentirem realmente pertencentes, né? Se fala muito em espiritualidade, mas também tem se falado muito do amor nas organizações, e até assusta um pouco, né? Eu gosto de imaginar o amor não como um substantivo, mas como um verbo, que é uma dinâmica. E aí eu cito Humberto Maturana, que falava que o amar é uma dinâmica, onde eu e a outra pessoa emergimos como legítimos. Eu posso amar todas as pessoas, mas nem sempre eu vou conviver com elas. O outro pensa diferente de mim, está tudo certo.
né? Talvez isso não seja suficiente para a gente escolher conviver, mas eu posso amá-la no sentido de respeitar e me interessar por aquilo que ela está trazendo, porque ela é uma legítima outra. E é muito importante a gente trazer isso, porque quando a gente vai para o terceiro passo, que eu chamo de diálogo, não é uma coisa fofa. Vamos fazer o diálogo porque eu sou uma pessoa bacana, tá? Eu gosto de dialogar. Tem a ver com esse vídeo que eu vou exibir agora, que é um pouco a metáfora de como a gente interpreta e toma decisões no mundo. Vamos assistir o vídeo. An event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Em 30 segundos, a gente teve uma aula magna, né, de como nós, seres humanos, funcionamos, né? Nós estamos o tempo todo nos equivocando e fazendo julgamentos, e muitas vezes a gente realmente acontece como esse vídeo, a gente muda a nossa percepção do fugitivo, ladrão, ao herói, né? E por isso é muito importante entender que é mais ou menos assim que a gente vive. Cada um está vivendo uma realidade paralela, e essa realidade paralela é verdade para quem está vivendo aquela realidade. Aí eu cito o Humberto Mariotti, que é um grande professor em pensamento complexo no Brasil. O mundo em que vivemos é o que construímos a partir de nossas percepções. Por conseguinte, nosso mundo é a nossa visão de mundo. Se a realidade que percebemos depende de nossa estrutura, que é individual, existem tantas realidades quanto as pessoas percebedoras. Isso basicamente diz o seguinte: dialogar não é um ato de altruísmo que você faz porque você é uma pessoa que escuta, é um ato de inteligência, é um ato que reconhece que a evolução precisou e precisa de um espaço onde a perspectiva do outro é bem-vinda, porque ela vai me ajudar e ajudar o outro a construir um significado comum mais amplo sobre o que nós estamos vivendo, e a partir dessa amplitude de olhar e de percepção, tomar decisões mais inteligentes. Então, o processo de diálogo é um passo fundamental na nossa jornada, né? Porque a gente precisa construir um significado comum, sair da ideia de que cada um está vivendo uma página, poder compartilhar as nossas páginas e construir um significado que faça sentido para mim, para você, para todos. E aí vem uma boa notícia, né? Que é o esforço. Nossa, Fábio, dá muito trabalho isso que você está trazendo. Eu falo, se tá dando muito trabalho, alguma coisa está errada, porque a gente aprendeu, e é um ditado famoso, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou dizer para vocês, é um ditado provavelmente que foi inspirado no Pinóquio, porque não é assim que acontece. Quando um rio encontra um obstáculo, ele não fica batendo na pedra até furar, ele contorna, né? Porque a natureza, eu falo que o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, o R&D mais antigo e mais criativo e mais bem sucedido que se tem notícia, né? Opera sobre a lei do mínimo esforço. Por quê? Porque ela economiza energia, ela não perde muito tempo em fazer algo por um caminho A, se existe um caminho B, mais rápido, mais simples e, portanto, melhor, né? E aí eu brinco, já que a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, é preciso respeitar. Então a gente precisa entender que se a gente está fazendo um movimento de coautoria de futuros possíveis e está difícil demais, esforço demais, a gente ainda não encontrou o melhor caminho para o movimento que a gente está criando, né? Porque o melhor caminho para o movimento que a gente está criando é o caminho de economia de energia, de otimização de esforço. Estamos chegando aqui perto, né, do final da nossa trajetória, e aí vem, obviamente, o aprender, né? E o aprender só é possível quando eu realmente aceito um modelo, uma cosmovisão, um pensamento que a gente chama de complexo, né? Que não é baseado no certo ou errado, bom ou ruim, né? Bom ou mal. Ele é baseado no funciona ou não funciona, né? Na natureza, assim que as coisas acontecem. A natureza não é hierárquica ou não hierárquica.
Ela usa, às vezes, a hierarquia para resolver um problema, tem o líder da matilha, e às vezes ela usa a não hierarquia, a horizontalidade, quando precisa encontrar um caminho diferente para a situação que está sendo vivida. Ou seja, a experiência do líder da matilha não funciona mais. Eu preciso de outros olhares para conseguir enxergar mais amplo e tomar uma decisão. Então, o aprendizado tem a ver com complexidade. E a complexidade, adoro essa frase da Nora Bateson, né? O contrário de complexidade não é a simplicidade, é o reducionismo. É quando eu pego uma questão complexa, começo a fatiar e resolver, a gente aprendeu isso, né? Achando que eu vou estar lidando bem com a complexidade. Na verdade, o caminho para lidar com a complexidade é diferente. Eu preciso aumentar o fluxo de informações, não diminuir. Eu preciso abrir o meu olhar para coisas que eu não estou conseguindo observar e não fechar sobre aquilo que eu sou capaz de observar. Isso dá um tilt, eu sei, né? Mas se a lógica é lidar com o novo, eu preciso abrir meu olhar para este novo, absorvendo o máximo de informações possível para conseguir ter uma solução viável para lidar com esse novo. Enquanto que o velho, ou aquilo, o conhecido, eu tenho outro modelo que eu posso usar, que é justamente o pensamento mecânico linear, né? Eu já sei como funciona, né? Eu rodo um diagnóstico e chego a uma conclusão para resolver aquela situação, mas para o novo isso não acontece. E aí a Nora Bateson criou uma dinâmica, uma metodologia que ela chama Warm Data Lab, né? Laboratório de dados quentes. E isso é um exercício que você pode, inclusive, né, colocar para experimentar, para praticar junto com seus colegas ou clientes, né? É muito simples, né? Por exemplo, eu dou aqui até uma sugestão, e eu já usei exatamente essa pergunta, né, trabalhando com um grupo de recursos humanos. A pergunta era como ser ou uma líder, ou uma consultora, um consultor, um RH, num ambiente que nega a complexidade, ou seja, num ambiente que ainda está muito contaminado por um modelo mental linear, mecânico, né? Foco total em execução, a empresa como máquina. Como é que você lida, né, com esse ambiente ainda que nega a vida, nega a complexidade? E aí, qual que é a lógica do Warm Data Lab, do laboratório de dados quentes? Você conversa em grupos, só que em vez de você conversar sobre um tema só, você adiciona vários. Então você conversa, por exemplo, né, um grupo assim, tenta responder essa pergunta ou conversar sobre essa pergunta, olhando a dimensão econômica, a dimensão social e emocional. O outro, as dimensões ecológica, educacional e espiritual. E aí vê o que acontece, né? O que acontece normalmente? Vocês começam a conversar, abrindo, em nenhum momento assim, mas chega a uma conclusão. Porque na complexidade, né, na hora que você amplifica o seu olhar, em algum momento vem um insight ou um resight. É quando algo faz sentido para muitas pessoas, né? Porque nesse caminho reflexivo, de abrir, em algum momento vai vir ou virá uma ideia que possa funcionar como um experimento naquele momento para aquela situação. É assim que a gente trabalha quando a gente fala de complexidade de cocriação de futuros possíveis dentro de um universo complexo, que é o universo humano, o universo da natureza e tudo mais, né? E aí ajuda também essa metodologia trazida pela Glenda Eoyan, que eu trouxe no início da nossa conversa, que é uma grande professora, que trabalha com sistemas adaptativos complexos, que é uma rodinha que você fica rodando mesmo, né? Começa com o que está acontecendo, que padrões eu consigo observar, eu trago isso para o sentimento, para o significado, o que isso significa, né? Na reflexão, e aí faço um movimento, o que eu vou fazer a partir de agora? E na hora que eu começo a fazer, essa roda continua girando, porque na hora que eu começo a fazer algo diferente, o what se transforma novamente, o contexto muda, eu tenho que fazer novamente a pergunta, o que está acontecendo, que padrões eu observo que emerjam, qual é o significado e o que eu vou fazer. Se a gente entender que a vida é basicamente what, so what, now what, o tempo todo, a vida seria muito mais fácil. Primeiro que eu não paro, né? Assim como a vida que não para, eu estou sempre respirando, enquanto eu estiver respirando eu estou vivo, né? Eu não paro. E com isso eu consigo me deslocar mais rápido, sem apego a soluções que funcionaram em um determinado contexto e eventualmente não estão funcionando em outro contexto. E aí a gente vai chegando ao final dos nossos caminhos possíveis,
com algo que nem sempre a gente lembra de fazer, que é celebração. E por que celebração é importante? Porque nós somos mamíferos e como mamíferos nós somos muito movidos por emoções. Por mais que a gente use da nossa racionalidade, né, do nosso cérebro cognitivo, que muitos mamíferos primitivos não têm, para justificar que as nossas decisões são racionais, na grande maioria das vezes a gente usa toda a nossa argumentação racional para defender nossas preferências emocionais. Né? E é legal saber que é assim que funciona, porque na hora que eu sei que é assim que funciona, eu posso me abrir mais para possibilidades que eu eventualmente não tinha incluído de início, sabendo que as possibilidades que eu estou trazendo não são as certas, verdadeiras, são apenas preferências. Por outro lado, me reconhecer um ser mais emocional do que racional me ajuda a saber que o reforço positivo é uma moeda importante. Eu preciso, de alguns momentos, celebrar as pequenas conquistas para também ter energia para seguir batalhando, lutando para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu sonho, né, como um futuro possível, que é o tema da nossa palestra. Só que lembre-se, né, você tem que abrir mão da expectativa que esse futuro de fato aconteça. Eu sei que é meio louco, a gente está chegando aqui ao final de uma palestra, de um mini curso. Eu começo dizendo que todos nós somos corresponsáveis ou podemos ser corresponsáveis pela construção de futuros melhores, futuros possíveis, e termino dizendo para abrir mão da expectativa. Porque, lembrando do poeta Eduardo Galeano, o objetivo não é realizar a utopia. O objetivo é ter um futuro potente o suficiente para fazer a gente caminhar, e durante esse processo de caminhada, certamente a gente vai realizar coisas que a gente não teria realizado se a gente não tivesse sonhado tão alto. Queria agradecer o seu tempo, foi um prazer estar aqui com você. Pena que a gente não tem como trocar aqui no vídeo gravado, mas eu vou deixar aqui meus contatos e, claro, vocês terão acesso de outras maneiras aos meus contatos, às redes sociais e tudo. E espero que tenha sido útil para você que me acompanhou durante esses quase 47 minutos aqui, as provocações que eu fiz, as inspirações que eu trouxe e esse caminho simples que eu resolvi organizar para que você, junto comigo, junto com outras pessoas, possamos todos sermos coautores de futuros melhores, futuros possíveis e futuros dos quais um dia a gente possa se orgulhar de ter contribuído para a construção, seja com a nossa pequena parcela de influência, seja eventualmente com um convite a outras pessoas para que caminhem juntos na mesma jornada com a gente. Valeu, obrigado.